Olá! Hoje, vamos conversar sobre um tema delicado, mas fundamental: como encontrar um caminho do meio, uma forma de equilíbrio para evitar o colapso emocional quando se está em um relacionamento com uma pessoa narcisista, especialmente quando você não pode simplesmente sair dele. Se esta mensagem ressoar com você, se ela tocar em algo que você ou alguém que você conhece está vivendo, considere compartilhá-la. Às vezes, uma palavra de clareza e apoio é a luz que alguém precisa para encontrar o seu caminho na escuridão. Sua atitude pode fazer a diferença. Agora, vamos ao nosso tema. Um dos maiores desafios em lidar com relacionamentos narcisistas é a situação em que você não pode cortar os laços completamente. Talvez você divida a guarda de filhos pequenos e precise manter um contato constante. Talvez seja um membro da sua família, como seus pais ou irmãos, e o distanciamento total não é uma opção viável. Ou, quem sabe, seja no ambiente de trabalho, onde você depende do seu emprego e precisa interagir com essa pessoa todos os dias. Nesses cenários, você é forçado a monitorar cada uma das suas reações, a suprimir suas emoções. E por quê? Para se proteger. Para evitar o gaslighting, aquela manipulação cruel que te faz duvidar da sua própria sanidade. Para não despertar a fúria narcisista, que pode ser aterrorizante. Para escapar das brigas cruéis e dos conflitos que nunca levam a lugar nenhum. E, principalmente, para parar de ter as mesmas discussões repetitivas, que apenas drenam sua energia e te deixam no mesmo lugar de sempre. Quando você entende a dinâmica, essa contenção se torna uma estratégia de sobrevivência. Mas mesmo sendo estratégico, o custo é alto. Ter que se dissociar constantemente de suas reações emocionais naturais, engolir o que você sente, mesmo quando você aceita radicalmente a realidade e sabe com quem está lidando. Tudo isso cobra um preço. Deixa cicatrizes na alma. Antes de chegarmos a esse nível de consciência, no entanto, a reação é diferente. Você não para de responder para se proteger estrategicamente. Você para de responder porque está entorpecido. Porque se sente impotente. Porque todo o seu sistema nervoso está sobrecarregado, em estado de alerta máximo por tempo demais. Nesses momentos, algumas pessoas podem até reagir, lutar, explodir. Mas a grande maioria, com o tempo, simplesmente começa a se desligar. E o que vemos é uma pessoa que parece anestesiada, levemente dissociada da realidade, vivendo dentro daquele relacionamento tóxico e, muitas vezes, carregando um fardo imenso de vergonha e culpa. Este estado de torpor é, frequentemente, o prelúdio de um colapso completo. É o que acontece quando você não entende a natureza do que está enfrentando. A grande dificuldade é que as estratégias de gerenciamento, quando você não pode sair, podem parecer muito com o estado em que você se encontra quando ainda não entendeu a situação. Então, a pergunta que fica é: como se desengajar de um relacionamento narcisista sem correr o risco de voltar ao entorpecimento e ao colapso total? Quando estamos em relacionamentos abusivos, invalidantes ou prejudiciais, especialmente quando o abuso não é físico, a nossa primeira reação é lutar. Nós nos defendemos quando nossa realidade é distorcida. Nós rebatemos as críticas e os insultos. É uma reação saudável. No entanto, lentamente, o vínculo traumático, ou trauma bonding, começa a se instalar. O gaslighting se torna mais frequente e eficaz. E o nosso desejo de permanecer conectado, de manter o relacionamento, se torna uma força poderosa, quase irresistível. Como resultado, começamos a abrir as portas para a dúvida. Será que um pouco do que a pessoa narcisista diz é verdade? Se estamos sempre brigando, talvez sejamos parte do problema? Começamos a acreditar que somos cúmplices, que temos nossa parcela de culpa. Aquela luta inicial, que era uma expressão saudável de nossa autonomia, começa a desaparecer.
E quando permanecemos nesse tipo de relacionamento por tempo demais, qualquer resquício de luta que surge em nós é mais uma resposta ao trauma, uma forma de proteção desesperada, do que uma afirmação de nossa individualidade. O problema é que muitas pessoas, sem entender o que é o narcisismo ou o vínculo traumático, caminham diretamente para o entorpecimento e, finalmente, para o colapso. É uma espécie de apatia profunda, para que tentar. É a morte da alma. Nesse estado de colapso, a pessoa para de cuidar de si mesma. Pode não ter energia para cuidar dos outros. Perde o engajamento em qualquer atividade com propósito ou significado. É a derrota psicológica final. E o objetivo de todo o trabalho de conscientização sobre este tema é impedir que as pessoas cheguem a este ponto, porque é muito mais difícil resgatar alguém desse abismo. O desafio duplo é que, como nem todos podem simplesmente ir embora, precisamos garantir que, ao tentar lidar com esses relacionamentos, você não se perca tanto no desengajamento a ponto de voltar ao entorpecimento e ao colapso. Esse é o delicado caminho do meio. Então, como fazemos isso? Primeiro, e mais importante, você precisa entender como funcionam os relacionamentos narcisistas, antagônicos e tóxicos. E, ainda mais crucial, você precisa ser curioso sobre as suas próprias respostas a esse relacionamento. Pare de se rotular como codependente ou alguém que atrai pessoas tóxicas. Entenda que seu engajamento contínuo e as reações que isso provoca em você, mesmo as reações que você não gosta em si mesmo, são, na maioria das vezes, sobre proteção e segurança. Elas mostram o quão fragmentado você teve que se tornar por dentro para se manter seguro e conectado. Às vezes chamamos isso de o amor louco, mas não é uma obsessão irracional. É simplesmente um comportamento de apego e segurança em resposta a uma pessoa e uma situação inseguras. Você não está enlouquecendo. Você está sendo ferido. Há uma grande diferença. À medida que você compreende esse território e reconhece que não há algo de errado com você, mas que você está em uma situação ruim com alguém que não se comporta de maneira saudável, uma consciência mais coerente começa a se formar. Você começa a entender que está lidando com alguém que diz que te ama, mas que nunca, jamais, te protege. Com essa clareza, você pode trabalhar para não mais se ver como cúmplice nesse relacionamento. E nada disso pode acontecer sem apoio. Você precisa de pessoas seguras, empáticas, que validem seus sentimentos, que sejam consistentes, protetoras e sintonizadas com você. E isso não é fácil de encontrar. Se você foi isolado em um relacionamento ou sistema familiar narcisista, pode ter perdido amizades ao longo do caminho. Pode ter se sentido impedido de criar novos laços ou com vergonha demais para procurar ajuda. Mas a verdade é esta: a única maneira de se curar de um relacionamento prejudicial é dentro de relacionamentos saudáveis. Para que os espaços relacionais e o apego se sintam seguros novamente, você precisa vivenciá-los com outras pessoas. Você não pode fazer isso sozinho, dentro da sua cabeça. Então, quando você tem contato contínuo com a pessoa narcisista, existem algumas coisas práticas que você pode fazer. Primeiro, prepare-se para a interação. É como estudar para uma prova ou fazer as malas para uma viagem. Respire fundo algumas vezes. Lembre-se de não se aprofundar. O que isso significa? É a regra dos 4 nãos: não defenda, não engaje, não explique e não personalize. Não é sobre você. Conecte-se com o porquê de você precisar interagir com essa pessoa. Você pode ter boas razões. Talvez seja a ponte para manter contato com outros membros da família que você ama. Talvez seja para proteger e manter o mundo dos seus filhos o mais são possível. Talvez você precise do seu emprego para sobreviver até encontrar um novo. Seja qual for o motivo,
lembre-se que há algo maior em jogo do que apenas lidar com alguém que te esgota. E por último, cuide de si mesmo depois. Você estará cansado e esgotado. Isso pode significar ir para a cama mais cedo, fazer alguma atividade física, encontrar um momento de prazer ou algo pelo qual ansiar no seu dia. Conversar com um amigo. Qualquer coisa que te ajude a descomprimir daquela interação. Fazer essas coisas intencionalmente nos lembra que essas situações não são normais e não são fáceis. E isso nos fortalece e nos dá clareza para não entrarmos em colapso. Para não normalizarmos esses encontros. Para não pensarmos que a vida é sempre assim. E, finalmente, para pararmos de nos culpar. É fundamental lembrar que nem todo relacionamento é assim. É um verdadeiro ato de equilíbrio para os sobreviventes não serem arrastados para essa correnteza de entorpecimento e colapso. Consciência realista, aceitação radical, narrativas coerentes, não se culpar, entender a dinâmica desses relacionamentos, ter fontes de apoio e cuidar de si mesmo são essenciais para evitar ser puxado por essa maré. Porque é incrivelmente difícil sair dela uma vez que você está lá. Sim, você se sentirá esgotado após os encontros com essa pessoa. Mas estar ciente de que é um fardo pesado, e que não há nada de errado com você por se sentir assim, se torna uma forma de encontrar um dos muitos caminhos do meio que precisamos para nos curar. Espero que você encontre a força para trilhar o seu próprio caminho de cura. Lembre-se, você